Bom dia a todos, a paz do Senhor a todos. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, para que o Deus de Israel possa falar conosco mais uma vez no dia de hoje. É um texto conhecido, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23, que está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um dia, lá na eternidade, cujo não sabemos porque somos seres humanos limitados, o eterno Deus decidiu criar todas as coisas. Deus decide criar os céus e a terra, e Ele usa Moisés como instrumento para escrever no livro do Gênesis esta criação. E o texto sagrado inicia-se assim: então criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Dentro do desejo do coração do Eterno de criar, Ele então vai transformar aquele caos em um lindo paraíso pelo poder da sua palavra. Dependendo da tradução bíblica, entre 10 ou 9 vezes está escrito: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E o falar de Deus, ao ecoar do céu para a terra, Ele vai colocando as coisas em seu devido lugar. Porque é a voz do Deus de Israel, é a voz do Todo-Poderoso que coloca as coisas em seu devido lugar, filho. Que vai trazer luz às trevas, beleza aonde não tem, água aonde não tem. Deus vai transformando todas as coisas. Dentro dessa criação divina, Deus também tem um desejo. Está entrelaçado em sua criação, criar o homem. E a Bíblia vai dizer que Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus cria o homem com um desejo, e qual é? De se relacionar com Ele. Deus tem o prazer de se relacionar com a sua criatura. Porém, nós precisamos compreender que estamos falando de um Deus que tem padrões, que tem exigências, e na criação que Ele faz para com o homem, Ele cria um padrão para que o relacionamento que Ele desejava ter com o homem não fosse um relacionamento momentâneo, mas um relacionamento perpétuo. Porém, Ele cria o homem com a capacidade de tomar decisões. E o padrão que Deus cria para que o relacionamento fosse perpétuo e não momentâneo, o padrão chama-se obediência. Deus fala para o homem: você vai usufruir de tudo que tem no Éden, mas do fruto que está na árvore do meio do jardim, não é para você comer. Entenda, por favor, querido ouvinte, que a questão de Deus não era o fruto, a árvore ou questão geográfica, mas o padrão de obediência. Muitas pessoas equivocadamente acham que a espinha dorsal da palavra de Deus é o amor. Não é o amor. O amor já é um ato de obediência à ordem estabelecida por Deus. A espinha dorsal da palavra de Deus continua sendo obediência. O homem desobedece à ordem de Deus, sendo o homem e a sua mulher, come do fruto, e na desobediência o homem morre espiritualmente. Porque o próprio Deus havia dito: se você comer, se você desobedecer, certamente no mesmo dia você morrerá. A morte ali é uma morte espiritual, não apenas,
Porque a partir da desobediência humana, 3 mortes alcançaram o ser humano: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A partir daí, o salário para a humanidade, por causa do pecado, é a morte. É por isso que Paulo relata no verso lido: o salário do pecado é a morte. E por que a morte? Porque a partir do pecado, você precisa compreender com palavras muito simples. A partir do pecado, o ser humano se distanciou de Deus. E Deus é a fonte da vida. Estando nós distante daquele que é a fonte da vida, a gente agora estamos mortos. Paulo vai relatar isso em Efésios capítulo 2, do verso 1. Estando vós mortos em seus delitos e pecados. Essa morte espiritual impediu cada um do ser humano de se aproximar de Deus. Porque quem está morto não toma atitude, quem está morto não ouve, quem está morto não se comunica, quem está morto não reage. Mas Deus tinha um plano eterno de antemão para resgatar toda a humanidade. É por isso que Paulo, na segunda parte do versículo, vai dizer: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O plano divino é um plano eterno. Deus sabia que o homem iria cair. A consciência, o conhecimento pré de Deus não é um conhecimento causativo. Deus sabia disso e já tinha um plano para resgatar-nos do pecado e da condenação eterna. E qual era o plano? O plano era justamente aplacar a própria ira de Deus que aconteceu por causa da desobediência humana. E isso só poderia acontecer se alguém da mesma natureza divina, sem pecado, eterno, santo, glória, viesse à terra e pagasse o preço pelo nosso pecado para nos resgatar da condenação eterna. Somente um poderia ser. Quem? Deus de Deus, o Filho eterno do Senhor. É por isso que ele usa o profeta Isaías, no capítulo número 7, verso 14, fazendo-nos conhecer como é que ele iria materializar o plano na eternidade. Ele disse que a Virgem daria à luz um menino e colocaria o seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O que é que esse texto quer nos ensinar? É que só haveria uma possibilidade do pecador ser resgatado, Deus descer na terra, se fazer homem e levar sobre ele o pecado de muitos. João, o evangelho que leva o seu nome, vai revelar essa verdade, dizendo que Jesus não é apenas um político, como querem ensinar aqueles que não creem na palavra de Deus, os ateus históricos. Jesus não é a encarnação de Arcanjo Miguel, como querem ensinar algumas religiões. Jesus é Deus que se fez homem. João vai dizer: no princípio ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando chega no verso 14 desse primeiro capítulo, João pelo Espírito declara: e o Verbo, ou seja, Deus se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Em Jesus está a possibilidade de nós sermos resgatados na condenação eterna. Somente Cristo. Por quê? Porque Ele é o advogado por excelência. Veio justamente para perdoar os nossos pecados, porque não há em nós capacidade, mérito algum para podermos alcançar o perdão de Deus. A Bíblia Sagrada é clara. Na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 a seguir: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, nem tampouco das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus preparou que andássemos nelas. Quando você decide a estar com Cristo, quando você entende o sacrifício de Jesus pela tua vida, muda-se o cenário jurídico diante de Deus dos altos céus.
Porque como pecadores, nós somos considerados criminosos espirituais. Porque o pecado é a violação da lei de Deus, um crime espiritual. Então, como um criminoso espiritual, nós não temos capacidade de auto nos avaliar e sermos juízes ou advogados de nós mesmos. Mas quando você entende esse sacrifício, entrega a tua vida a Jesus, ocorre algo espiritual tremendo. Você morre para o mundo e morre para a condenação da lei. A lei de Deus que te condenava por causa do seu pecado, o poder condenativo dela deixa de existir, porque a maior pena para um criminoso é a morte. E Paulo vai dizer em Gálatas 2:19 a seguir: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. No versículo anterior ele vai dizer que ele para Deus está morto para a lei, para viver para o próprio Deus. E aí ele dá a continuidade: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, pela fé do Filho de Deus. Romanos capítulo 10, verso 4, vai deixar muito claro que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você precisa compreender que a questão salvífica não está em uma religião, que a questão salvífica da tua alma não está em uma denominação, não está em um homem, não está em uma mulher, seja ele pastor, seja ele bispo, seja ele papa, seja ele padre, seja pai de santo. Não, a questão salvífica, ela só se realiza na pessoa bendita do Filho de Deus, Jesus o Cristo. É por isso que mesmo a Bíblia Sagrada relata com eficácia, em Atos capítulo 4, versículo número 12, em nenhum outro há salvação, porque nenhum nome foi dado entre os homens a qual possamos ser salvos. A Bíblia em versículo que chamamos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te ama, e o amor de Deus é um amor incomparável e inexplicável. Olha para o seu comportamento, olha para a sua atitude, olha para quem você é. Eu olho para mim e faço uma análise pessoal. Eu não mereço estar pregando a santa palavra, eu não mereço entrar dentro de uma igreja, eu não mereço entrar no céu, mas é a graça dele, é a misericórdia dele que nos proporciona a andar com Deus, a termos a convicção de que um dia, quando partirmos dessa terra, entrarmos na tumba fria, o corpo estará ali, mas o nosso espírito entrará nas mansões celestiais e encontraremos com o nosso Senhor. Você pode ter essa convicção também. O que eu devo fazer, pastor Domingos? Apenas entregar a tua vida a Jesus. Mas eu fumo, eu bebo, eu uso drogas. Quem é que está doente ou que está são que vai para o hospital? Você só vai para o hospital porque você está doente, e no hospital é que você recebe medicamento para que você possa ter a sua saúde restaurada. Jesus é médico por excelência. Se você está enfermo com as drogas, com o álcool, com a prostituição, é dessa forma que você tem que se entregar a Ele, porque Ele, com teu amor incomparável, com a tua graça inexplicável, vai mudar a tua história, vai apagar tudo isso. Os seus pecados serão lançados no mar do esquecimento, vai transformar a tua vida. Pastor Maria, você que está dizendo? Não, é a Bíblia que está dizendo. Paulo, pelo Espírito, vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus pode mudar a tua história, Jesus pode mudar a tua vida, o teu comportamento. Foi dito aqui sobre a esperança. O pecado, o mundo tem arrancado esse sentimento no coração da humanidade. A esperança tem fugido no coração das pessoas. As pessoas já não têm mais esperança. Casamentos decepcionados, vida frustrada, família totalmente deteriorada. Nós estamos apresentando um Deus que restaura casamento, que restaura a vida, que traz a verdadeira esperança, que vai fazer você vivenciar as adversidades da vida de cabeça erguida. Nós não estamos apresentando o Evangelho
Evangelho que vai tirar de você as lutas, porque o Evangelho não aborta as guerras, mas dá luz a soldados. Estamos apresentando um Deus que vai mudar a tua vida e vai fazer você enfrentar as batalhas da vida de cabeça erguida e com a certeza da vitória. Oh, glória seja dada. Quem quer que pode adorar o nome de Deus? Santo é teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Um dia, você vai se deparar com a morte. Eu irei me deparar com a morte. Não tem jeito. Aleluia. Porque o salário do pecado é a morte. A maior prova que todos somos pecadores é que um dia nós vamos morrer. E a pergunta que eu quero deixar, e eu entrego o microfone. Ao fechar os olhos aqui na terra, aonde abriremos os nossos olhos espirituais? Lindo, Pai. A grande pergunta para a nossa vida é essa. Porque, como já foi dito, é automático, de uma forma espiritual que a gente não consegue compreender. A gente fecha os olhos e abre os olhos na eternidade. Eita, glória. Agora, qual eternidade abriremos nossos olhos? Em que eternidade você vai passar? Qual eternidade iremos passar? Pastor Valmir, qual é a diferença entre você e eu? Jesus. Dessa maneira, Pai. A única diferença é Jesus. Glória, aleluia, Deus. Porque se você não tiver Jesus, a sua eternidade será de sofrimento. Dessa maneira, papai. A única Aleluia. diferença é porque eu sou pecador, você também é. Eu sou limitado, você também é. Glória a Eu Deus, sou ser humano, aleluia. você também é. Eu tenho os desejos, muitas vezes, da carne que eu tenho que lutar, como você também tem. Então qual é a diferença, Jesus? Dessa maneira, Pai. Jesus faz toda a diferença na eternidade. Glória, aleluia, Deus. Jesus, repito, vai fazer toda a diferença na eternidade. Eu creio. Então eu apresento para você aquele que pode mudar a situação da tua eternidade. E quem é ele? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Jesus é Cristo, Filho de Deus. Aleluia, Deus. Eu termino a minha palavra te pedindo para que você faça uma reflexão da tua vida. Analise a tua vida. Porque nós não sabemos o dia do amanhã. E nessa sua avaliação, eu queria que você fechasse os olhos onde você estiver, ou pelo menos o seu pensamento falasse com Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te louvar pela tua benignidade, pelo teu amor, pela tua graça, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossa vida. Sabemos, Pai amado, que não somos, mas a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor inexplicável nos alcançou. E é esse evangelho de amor, de misericórdia, graça que estamos apresentando neste momento. Oramos em nome de Jesus, que teu Espírito, que é aquele que convence o pecador, o pecado da justiça e do juízo, venha agir nesse momento, para a glória e louvor do teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Se for para Jesus, aplauda melhor. Aleluia, Deus. Glória a Eu Deus. não posso sair daqui. Eu costumo dizer, eu gosto muito de comer costela. Eu não, quando vou na minha casa, que tem uma comida gostosa, eu não quero que saia da minha casa sem poder experimentar. Aleluia. Porque as coisas boas a gente quer que os nossos amigos compartilhem, não é? Jesus é o melhor. Tem gente que fala, o melhor de Deus está por vir na tua vida. Não está, já veio, é Jesus, irmão. Verdade, Jesus é o melhor de Deus. E eu quero apresentar para você esse Jesus salvífico, Salvador. Só que a Bíblia diz, como eu disse,
que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então eu preciso tomar uma decisão. Jesus disse que aquele que confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, aqueles que assim não fizerem, eu também não irei fazer. Existe alguém nessa manhã, esse dia sabático, que ouvindo essa palavra, entendendo a necessidade de Jesus na tua vida, que gostaria de entregar a tua vida para o Senhor, nesse momento, dizendo, olha, amigos e irmãos, sou falho, sou pecador, não tenho forças, ou de repente já servi ao Senhor, mas o mundo me ofereceu algumas coisas e me enganou, eu me desviei dos caminhos do Senhor e quero voltar. Existe alguém nessa manhã que quer entregar a tua vida ao Senhor? Ou que quer retornar para os braços de Jesus? Eu comento. É você e Deus. Mas o que minha família vai falar? Não sei. Mas eu sei o que o Senhor vai falar. Esse é o meu filho. Existe alguém que quer entregar a tua vida ao Senhor? Sai do teu lugar, vem cá. Eu quero orar por você, pegar o teu nome e poder ajudar você nessa caminhada com Jesus. Existe alguém? Você sabe que você precisa e que a vida te proporcionou dores, angústias, que algumas decisões que você tomou na vida te trouxe tristezas, mas o Senhor quer estar ao teu lado, quer te ajudar e quer te proporcionar a vida eterna a partir do momento em que você se decidir ao lado de Jesus. Glória a Deus, Existe alguém nessa manhã, início de tarde, que quer entregar a tua vida ao Senhor, retornar ao Senhor? O Evangelho foi apresentado, a salvação está sendo oferecida. A Bíblia Sagrada é clara em dizer que o próprio Deus disse, olha, eu coloco diante de você a vida, a morte, a bênção e a maldição. E Ele ainda te orienta, escolha a vida para que vivas. Deus está dizendo, eu estou te apresentando, mas a decisão final de escolher é sua. Você já não é mais inocente. O Evangelho salvífico que está sendo apresentado e oferecido a você. Eu vou te perguntar mais uma vez. Existe alguém que quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus? Ou retornar para os caminhos do Senhor? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, Espírito Santo, tua palavra foi pregada, a salvação foi oferecida. Mas nós queremos te pedir que a tua misericórdia seja de alguma forma, se for necessário, até incomodando a alma desses desses que ouviram a tua palavra, para que, Pai amado, eles não caiam no sono antes de entender a necessidade de entregar a tua vida a ti. Pedimos a tua graça e misericórdia, que o Senhor dê mais oportunidades aos ouvintes, para que eles possam tomar a decisão mais correta da vida, que é entregar a tua vida ao Senhor. Nós oramos, doce nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Você pode fazer isso?